Não, está tentando romantizar a teologia da prosperidade, trazendo como ela uma leveza que ela não traz. A teologia da prosperidade sempre foi uma grande polêmica no meio gospel. Porém, a maioria das igrejas que pregam a teologia da prosperidade costumam ser extremamente cheias. De em contrapartida, igrejas que pregam um evangelho mais simples, o evangelho mais bíblico, costumam permanecer vazias. E aí a gente acaba entendendo que o maior motivo daquelas igrejas que pregam a teologia da prosperidade, e muitos teólogos dizem que isso não tem fundamento bíblico, porque prosperidade cristã não é questão de dinheiro. Então nós entendemos que o motivo dessas igrejas estarem totalmente cheias não é simplesmente pela pregação da teologia da prosperidade, mas também pela ganância dos fiéis que ali estão. O pastor César Cavalcante participou de um debate. Ele fez duras críticas a líderes religiosos famosos, conhecidos pelo Brasil inteiro. Ele não poupou palavras. E eu vou trazer esse vídeo para que nós venhamos reagir agora. Antes eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações e sem muita demora, vamos lá para o vídeo. Tá, teologia da prosperidade, o cristão tem que prosperar, o cristão não sei o que lá. Isso é Bíblia mesmo ou isso é uma interpretação humana? Teologia da prosperidade está na Bíblia, não está na Bíblia, está na cabeça das pessoas ou dá para defender dentro da linha, das 4 linhas da Bíblia? Sim, dá para defender as 4 linhas da Bíblia, porque a palavra diz, tudo o que fizer, prosperarás. Então, o que você quer excluir do tudo? Né? Vai excluir, não, a parte financeira não. Não, mas o semear e colher não. Não, mas isso é um abuso. Bom, eu concordo que existem abusos, mas se o texto diz tudo o que fizer prosperará, obviamente que há um condicionante para isso, né? Ao realmente não se desviar para a direita e para a esquerda, ao realmente observar as palavras desse livro, né? Mas é uma marca maravilhosa de quem seguia a lei, Moisés, dando sucessão a Josué. E Josué, você sabe, o hebraico tem mais um empréstimo aqui, é Yeshua, né? Tem a marca da salvação. Então eu creio que a prosperidade está na Bíblia, pode ser defendida pela Bíblia com todos os seus versículos, palavras, e aparece a palavra prosperar mais de 150 vezes, né? Eu queria que aparecesse 153, porque daí tinha um gancho ali com um milagre, né? Mas não chegou nisso. Mas tem, com certeza, o Senhor deseja que nós prosperemos, nós vamos prosperar naquilo que fizermos e vamos obedecer a palavra na lei da semeadura e da colheita para ter prosperidade. Não estou defendendo nenhum excesso aqui. Há muitos excessos sendo colocados, mas estou defendendo a possibilidade da mentalidade de prosperidade ser plantada pela palavra e ser justificada por ela. As práticas, aí o negócio complica bastante. Mas, por exemplo, a gente sabe que o senhor, com todo respeito, tem tentado enfeitar a teologia da prosperidade, tentando trazer uma leveza que ela não traz na prática de fato. Na prática e no discurso normalmente utilizado... A prática é de cada um, pastor. Então, na prática, mas na prática, no discurso normalmente utilizado é que, assim, a confissão positiva. Por exemplo, o Kenneth Hagin, que é o pai do movimento da palavra da fé, diz que o que você confessa, você possui. Isso é verdade? Isso é verdade bíblica? O Kenneth Copeland diz que você é o pequeno Deus, tudo o que Deus é, você também é. Jesus se fez pobre para que você fosse rico, distorcendo completamente, 2 Coríntios 8:9, que não tem nada a ver com riqueza material. Ele desconsidera o seu contexto, porque Paulo está falando de generosidade e de sacrifício. Aí você tem outros textos... Não tem nada material em 2 Coríntios 8? Não, ali é outro contexto. Generosidade, o foco é generosidade. Generosidade do quê? Da contribuição, então, sem pronto. esperar nada em troca. Mas ninguém está falando que está esperando. Mas a teologia da prosperidade, na sua base, como eu disse no Discordo começo, totalmente. o Senhor... Isso é a sua prática que você está vendo. Não, isso é onde você o Senhor, de alguma forma, está tentando... Vem pra vinheta. Está tentando romantizar a teologia da prosperidade, trazendo como ela uma leveza que ela não traz.
Isso que nós precisamos deixar claro aqui. Olha, a teologia da prosperidade. Peso é massa sobre a gravidade. De repente, o ambiente de gravidade que você está é um ambiente tão grave que o peso é alterado pela massa. Agora, eu estou dizendo uma massa informe. Olha só, vejam só para me finalizar. Olha só, agora vamos falar dos brasileiros. Sim. Alguns pastores, Edir Macedo diz, se você não der o dízimo, Deus fecha as portas para você. Não tem base bíblica para isso. Quem dá 1.000 recebe 1 milhão. Valdomiro Santiago, não tem base para isso. R.R. Soares, a fé é como a semente financeira. Quem disse isso? Não é bíblico. Então, você tem que determinar sua bênção. Eu determinar alguma coisa? Não é bíblico. Deus quer todos milionários. Falácia da teologia da prosperidade. E esses discursos é que permeiam muitas vezes a prática comum da pessoa mais simples, de todos os crentes da igreja. E muitas vezes as pessoas ficam refém desses discursos, achando que ele é um pobre, miserável pecador porque ele não prospera. Sabe onde é que está a guarda de tudo isso? Onde está a trava para tudo isso? Nos 10 mandamentos. Não cobiçarás. Então, se qualquer palavra está levando a cobiça, e você colocando dessa maneira, nesses contextos, até fora do contexto, uma frase deles, porque são pessoas acumuladoras, eu não defendo a prosperidade acumulativa. Não é para você acumular e ter muito. Qualquer palavra está levando a cobiça, e você colocando dessa maneira, nesses contextos, até fora do contexto, uma frase deles, porque são pessoas acumuladoras, eu não defendo a prosperidade acumulativa. Não é para você acumular e ter muito. Quem quis acumular, o senhor chamou de louco. Olha o que eu vou fazer, né? Que bom resultado que ele teve, né? Surpreendente, né? Que pena que ele teve. A gente está querendo colher, não está conseguindo. Mas o senhor disse, olha, aquele homem, ele colheu e teve muito, em abundância. Ele disse, o que farei? Se ele fosse realmente próspero, ele iria distribuir e ter sempre mais recursos colocados. Mas ele foi louco não porque ele ganhou. Ele foi louco porque no ganho que ele teve, ele não distribuiu. Então a prosperidade como generosidade, que está em Coríntios 8, 9 e assim por diante, Filipenses, está dizendo sobre distribuição. O Senhor conseguiu multiplicar pães e peixes, o que ele fez? Ele distribuiu. E depois, sobraram ainda 12 cestos cheios. O que isso é? Isso é prosperidade. Ou as pessoas não comeram materialmente, ou foi realmente uma ideia assim, esotérica de que ali não havia pão, não havia peixe. Então, por favor, eu defendo claramente que as pessoas terão todos os recursos necessários para cumprir tudo que Deus deseja. Não importa, Deus não tem uma etiqueta no preço. Um helicóptero não pode ter, essa casa não pode ser. Se tem propósito ao qual todos nós como mordomos iremos dar conta, então nós temos que entender esse assunto da raiz até o seu último fruto. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Lógico. Me aponta no Novo Testamento, o senhor falou de... É isso que eu falo, a base... Nas entrelinhas da fala do senhor, ainda tem a ideia do ter para realizar. Do ter para realizar. Do ter para realizar. Nas entrelinhas... É o ser próspero vai realizar. E o senhor vai trazer o ter. Então, primeiro tem o ser, o ter e o fazer. E então, o senhor opera em nós tanto o querer como o realizar. Então é ele que opera. É ele que vai colocar nas suas mãos o recurso naquilo que você tem necessidade. Por que essa rádio aqui prospera diante de uma situação hecatômbica, né? Não houve uma situação hecatômbica, inesperada, né? Houve uma situação inesperada. Não existe mais tal frequência disponível para o debate, né? Mas rapidamente prosperou, não é? É uma casa de prosperidade. Não envolver o recurso? Sim. Os recursos Deus preparou. Então é essa prosperidade que está voltada para realizar o que Deus deseja e colocou nas suas mãos, que eu estou defendendo. Não estou defendendo riqueza pessoal, não estou defendendo abusos, os degraus que existem. Eu estive no ministério durante 25 anos, onde era absurdamente acumulador. Mas dentro dessa situação, eu entreguei tudo aquilo que eu tinha. Eu fiz uma oferta de tudo aquilo que eu tinha. Eu entreguei o meu patrimônio, 1,6 milhões de dólares. Eu fiz uma entrega, porque alguém pediu? Não, porque Deus pediu e eu senti que eu tinha que fazer isso. Me arrependo disso que eu fiz? Não me arrependo. Mas você não tem mais a casa? Mas você não tem mais o carro? Como é que você vai fazer? A cada dia eu vivo essa prosperidade. Então você está falando com alguém, bem olhando nos meus olhos, que não tem nada,
e possui tudo. Eu estou defendendo que é bíblica, as práticas modernas, como várias teologias, são de grande distorção, e estou me colocando como exemplo de alguém que prospera, tendo entregado tudo aquilo que eu tinha. Não tenho nada e possuo tudo. Então eu sou efetivamente próspero. Perdi várias vezes e me tiraram tudo. E eu nunca fiquei sem nada, com o nada que quiseram. Então a minha vida tem uma resposta. A resposta é: eu vou prosperar. Então você vê todos os textos de Gênesis, e Abraão, Isaac, Jacó, José, Efraim. Efraim recebeu esse nome, e sabe que Efraim é uma marca, né? Da tribo que está perdida por aí. Todos nós somos efraimitas de alguma forma. Aí os DNAs estão mostrando, não sei se você viu esses estudos de DNAs em Israel do efraimita, né? E encontrando efraimita em muitos lugares do mundo, com as características. Por quê? Porque era a tribo perdida, porque aquela situação colocada, tal, porque foi o último dos últimos nos sinais de Deus. Não estou defendendo riqueza, apropriação indébita, não estou defendendo acúmulo, não estou defendendo esses degraus que existem nos vários lugares das doutrinas por aí, porque esse aqui tem mais do que aquele. Estou defendendo prosperidade e distribuição. Falando contra os desmandos, e aí ninguém concorda. Ok. Mas, por exemplo, a teologia da prosperidade aqui no Brasil, ela tem algumas ideias. Por exemplo, se você falar, você tem que falar no mundo espiritual, declarar, para não sei o que lá. Isso você defende? Veja bem, eu defendo princípios que estão voltados para os seus exageros. Agora, confessar a palavra... Você defende o princípio que está voltado para os exageros? Não, contra os exageros. Há princípios e exageros. Então eu defendo os princípios. Tudo na vida, ela se perde ou se ganha por uma medida. Já queimou arroz? Foi a medida. Já derramou leite? Foi a medida. Ou de tempo, ou de quantidade. Tudo está ligado a uma medida. E a prosperidade da palavra que aparece tantas e tantas vezes, a palavra Batzlahá, que é a prosperidade, que começa com fôlego, rei, depois tem justiça, tzad, depois tem aprendizado, lamed, depois tem proteção, reit, e termina com o fôlego, rei, novamente. Olha que coisa interessante, o Atzlahá, numa pictografia, né? Eu gosto do hebraico revelado, né? Sem fazer propaganda já aqui, hebraico revelado. .com.br. Porque vai no hebraico revelado, que é o site do hebraico revelado no YouTube, para você entender pictografia, entender o hebraico na sua essência, como ele quer demonstrar essas situações. Agora, a motivação dessas pessoas que pegam na Bíblia e falam confissão positiva, para você ter isso aqui vai ser mágica. Isso não existe mágica. Para você ganhar, você vai trabalhar. Então, os textos de Eclesiastes e Provérbios que falam sobre prosperidade, nenhum texto dele fala que é uma varinha mágica na sua mão, que é uma campanha que você faça, que é um toma lá da cá. Está falando do desenvolvimento de um princípio. E como que eu posso desenvolver esse princípio para poder realmente acontecer? Quem inventou a teologia da prosperidade? Não sei se foi o Kenneth Hagin, se foi o Copeland, se foi o Macedo, se foi... Quem colocou o que eu defendo aqui, quem inventou isso, quem não inventou, quem revelou isso, está na palavra, desde Abraão até João no Apocalipse. Ok, vamos lá. Então, fazer uma pergunta pro bispo. Riquezas é um direito de todos os crentes? O meio para você chegar ao fim que Deus deseja é uma necessidade de todos os crentes. Riquezas, poder aquisitivo, financeiro, é um direito de todos os crentes? Entenda o que é o nosso direito. É ter em nossas mãos tudo aquilo que Deus deseja prosperar. Então não está ligado a... O que é tudo que Deus deseja prosperar? Aquilo que ele colocou nas suas mãos. Se Deus quer que você tenha uma rádio, ele não vai te colocar na tua mão o dinheiro da rádio? Ou isso aqui, se ele quer que você tenha lá milhares de alunos, não vai colocar na sua mão o recurso para você obter? Então, nós não estamos limitando a dinheiro ou não a dinheiro, porque dinheiro, ele é regado por mamon. Onde você quer chegar com a pergunta? Eu quero chegar na ideia de que, por exemplo, também é uma das ideias da teologia da prosperidade. De que todos os crentes que pobreza é uma espécie de maldição. Que passar por algumas circunstâncias adversas é sinal de pecado.
Isso é um absurdo. Entendi. Assim, Mas eu estive, não, veja bem. Mas existe. Eu tô falando o debate existir. Mas é que o debate, bispo, é teologia da prosperidade. E a gente precisa trabalhar os fundamentos dessa teologia. Da teologia da prosperidade. Tô dizendo que a teologia da prosperidade está na Bíblia. É o que eu estudei. A história que você estudou, você citou aqui o Kenneth Copeland, o Kenneth Sim, Reagan, porque são os... Eu não acredito naquilo que eles falam. Os expoentes dessa teologia que... Isso é a questão de audiência. Estou dizendo da teologia da prosperidade que a Bíblia defende nesses princípios. Então, pega o testemunho do pastor César, meu testemunho, todos prosperaram. Você deu o teu testemunho da sua prosperidade. Sim, você eu vi, eu li lá. entregou, colocou, e hoje? Tem 100 vezes mais? Tem 1000 vezes mais? Glória a Deus! A questão é verdade, mas isso acontece com todos os crentes? Isso. Com todos os crentes. Ou deve acontecer com todos os crentes? Deve acontecer com todos os eventos aonde Deus colocou na sua mão um propósito e você disse, eu não fiz porque eu não tinha dinheiro. Mentira. É mentira você dar uma desculpa de não ter dinheiro para fazer algo que Deus mandou você fazer. Ok, e o texto lá de Hebreus 11, lá no fim da galeria dos heróis da fé, aquelas foram pessoas cerrados que foram à espada, mortos, com fome, Paulo passaram falou necessidade e tal. Então, esse propósito. deixa eu só fazer a pergunta. Lógico. Então, ok, lá naquele texto, não funcionou então para eles? Ou não é para todo mundo? Como é que é essa ideia? Porque tem muito cristão piedoso, servo de Jesus Cristo, exemplo de fé, exemplo de vida cristã, amém, concordo, mas que passa necessidade. Mas a teologia da prosperidade não é uma garantia de não passar necessidade. A prosperidade é, eu terei na minha mão todos os recursos necessários para cumprir com mas nem todo crente tem, né, Bitu? Todo crente tem o recurso necessário. Se o teu recurso necessário é o jejum, é a renúncia é o maior desfrute que você tem. Quantas pessoas que escolheram simplesmente um bem material desassociado de um propósito espiritual e depois, ao ter aquele bem material, eles estão em depressão porque eles perderam o propósito. Isso acontece com milhares. Eu sei o testemunho da pessoa que fundou o Minecraft, né? Que é o maior jogo de internet maravilhoso, né? Ele vendeu o Minecraft, ele está querendo se suicidar. Tá. Então, por quê? Tem bilhões na conta, mas perdeu o propósito. Okay. Não existe prosperidade desassociada do propósito que Deus colocou na sua vida para cumprir. Pastor Toniel. Justamente volto a dizer que assim, o grande problema é o que está nas entrelinhas. Porque quando o bispo diz que todos os crentes gozarão, terão o recurso necessário para cumprir o seu propósito. Tem muitos ouvintes que muitas vezes têm um propósito e não têm o recurso, têm buscado de Deus, e muitas vezes essas pessoas, por conta da má interpretação da teologia da prosperidade, que nas entrelinhas ensina que se Deus não está te prosperando, é um sinal de que você ou está em pecado, ou está em desacordo não acho que sinal nenhum, vai com as palavra. Escrituras. Toda acusação vem do inimigo. Mas, você se sentir acusado, é o inimigo na tua vida acusando. Então, mas a questão é que nós precisamos trazer o ensino bíblico para o povo, para que eles entendam que isto não é uma verdade, que eles podem ter um propósito e Deus, na sua soberania, nós nos rendermos à sua vontade. Agora a pergunta vai para você. Você acha que a teologia da prosperidade, como vem sendo pregada nos últimos tempos, tem fundamento bíblico? Até porque muitos pastores pegam exemplos lá do Velho Testamento, Salomão, o próprio Davi, os próprios reis e profetas e homens de Deus que, segundo eles, foram extremamente prósperos e tentam linkar isso à teologia da prosperidade. Agora eu quero saber o que você acha disso tudo. Deixe o seu comentário logo aí abaixo. Aproveite, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. Esse é o canal Beto Dias e eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.